Tudo bem. Ih, desligou a câmera aqui, peraí, voltei. E aí? Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão bem? Prontas Estamos para bem, hoje? graças a Deus. Ai, que bom, menino. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Você? Tudo jóia. Como é que tá tua filha? Tá melhor? Não é a minha, não, é outra pessoa. Oi? A neném não é minha, não, é de outra pessoa, de outra Fernanda. Ué? É. Então, eu achei que era sua filha. Achei nem que fosse uma bebezinha. Achei que era outra. Mas, de Não é qualquer minha, não. maneira... É uma outra Fernanda aí do grupo. Ah, então tá, mas de qualquer maneira, se a Fernanda estiver ouvindo, assim, a gente ficou preocupada, né, orando por ela, que Deus abençoe, né? Fernanda não tem mais uma bebezinha, né, pequenininha, só tem filhos grandes, né? Só tem um. Só um de Ai, então tá 20. bom. Então tá bom. Meninas, vamos começar. Como é que vocês estão? Vamos. Depois a Pri vai falar no final, lembrando do nosso encontro, né? Para vocês não esquecerem de anotar aí na agenda de vocês. Ah, é. Vamos lá, meninas. Vamos orar? Vamos. Esperar a Pri tá ali, ó, arrumando casa. Então, quando ele chega, que eu fico perdidinha. Pronto. Ele faz muito barulho quando ele chega, ele larga tudo jogado. Filho é assim mesmo, é aquela coisa que a gente fala. É igual a loja da Van, tu entra no quarto, entra lá só para dar uma olhadinha, sai de lá com meia dúzia de copos, 2 jogos de toalha, cinema. Nossa, tudo jogado, não tem nada que não esteja jogado, misericórdia. Filho é assim mesmo, gente, não é mole não, ainda mais. Não, eu não vou falar nem que são os rapazes, não, porque eu tenho uma filha de 20 anos que só poder de Deus. Mas Esse tá bom. negócio de menina e menino não faz muita diferença hoje em Não dia, faz mas eu acho que diferença, é tudo não. igual. Meninas, vamos começar hoje. Hoje a gente começa no capítulo 6 de João, né? E a gente vai ler aqui repetindo aí a multiplicação dos pães e peixes, mas o Senhor sempre tem algo para falar com a gente, né? E assim, Deus tem suprimento para a gente nesse dia, né? A respeito, através da palavra dele. Ele vai assim suprindo as nossas necessidades, alimentando a nossa alma. E quando a gente está espiritualmente alimentado, quando a gente está fortalecido, as outras coisas são direcionadas de uma forma diferente, né? O governo de Deus está sobre a nossa vida quando a gente se coloca debaixo da palavra, né? E vamos orar, então? Amém. Pai, nós agradecemos mais uma vez, Senhor. Agradecemos por mais um dia, Deus, na tua presença e por essa exposição à tua palavra, por termos a nossa vida confrontada pela tua palavra sempre, Senhor, e essa palavra que traz alimento para nós, Senhor. Como nós vamos ler aqui sobre pães e peixes, Senhor, fala desse alimento físico que nós temos, que o Senhor tem suprido a nossa vida e como tem suprido a nossa vida espiritual com o pão da vida, que é o Senhor. E nós te adoramos por isso, Jesus. Tu és esse pão da vida. Tu és essa bênção, esse maná dos céus para as nossas vidas, Senhor. E nós te adoramos por isso, te glorificamos, te honramos nessa manhã. Cada mulher aqui, Senhor, cada uma que tem acessado esse vídeo, que vai acessar mais tarde, seja alimentada por ti, Senhor. Não se sinta enfraquecida, jamais sinta que tem falta de vitaminas, Senhor, de suprimentos no seu organismo, porque o Senhor é esse Deus que nos supre, que nos alimenta, Senhor. E todo o nosso ser, Senhor, seja fortalecido, receba as vitaminas, os nutrientes que nós precisamos para viver através de ti, da tua palavra, Senhor. Nós te adoramos nessa manhã, fica à vontade aqui no nosso meio, Jesus, fica à vontade, tu és o governo, tu és a direção, tu és a sabedoria. Nós dependemos totalmente de ti, Senhor, e nos alegramos com a tua presença. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, meninas. Vamos lá, começando?
A gente vai ler João capítulo 6, a gente leu essa multiplicação de pães aqui, tem a referência, né? A gente leu em Mateus capítulo 14, a gente já leu aí no passado, né? Sobre essa multiplicação de pães, e aí no capítulo 6 de Marcos e Lucas também, então todos os evangelhos vão relatar essa multiplicação de pães e peixes aqui, né? Isso foi assim, isso é interessante quando tem assim os textos que a gente vê que tem as referências nos outros evangelhos também, né? Então todos os evangelistas fizeram questão de relatar sobre esse milagre aqui, né? Vamos começar lendo? A gente vai ler, meninas, até o 15 só, né? Porque a partir do 16 já começa um outro assunto, apesar que tem ligação, mas só para a gente lendo e comentando, né? A gente não ficar longo demais. Então, vamos lá, do 1 até o 15, quem quer ler? Querem quer ler? Priscila? Priscila vai ler? Leio. Eu posso ler. Amanhã quer ler. Pode falar. Querem quer ler? Eu posso ler. A Fernanda. A Fernanda vai ler. Então tá ótimo, Fernanda. Lê para a gente, então, hoje, do 1 até o 15. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quantos queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Amém, gente. O relato é bem parecido com o de Mateus, né? Que Mateus fala que, além dos 5.000 homens, tinha as mulheres e crianças, né? Aqui João não colocou esse detalhe. Mas, assim, a gente vê o mesmo relato e, assim, a primeira coisa que a gente vai lembrar, né? Lembrar do que a gente já falou sobre esse texto, assim, né? Que Jesus estava ali com os seus íntimos, né? Jesus foi subindo para aquele monte com seus discípulos, né? Depois dessa conversa que Jesus explica aqui a missão dele, a gente falou sobre isso ontem, né? Jesus fazendo essa defesa de si, né? E assim, Jesus atravessa, né, o mar da Galileia, Jesus estava ali naquela região, e aí ele vai para um monte com os seus discípulos. E aí, de repente, né, eles estão subindo lá, sentando lá para conversar, daqui a pouco olha para baixo, uma multidão subindo, né? Atrás deles no monte. Olha só, gente, as pessoas souberam que Jesus estava ali, elas já estavam presenciando os milagres. Aqui, pelo que João conta, né, o primeiro milagre de Jesus aqui foi ter transformado a água em vinho, e aí Jesus vem caminhando, Jesus vem e cura aquele paralítico, né? Jesus começa a fazer alguns milagres ali, né? Jesus cura aquele paralítico, Jesus cura a filha daquele oficial do exército romano que a gente viu. Jesus já tinha atravessado para Samaria, já tinha conversado com aquela mulher samaritana, né?
Então, assim, a multidão, a fama de Jesus já vinha correndo, né? As pessoas começaram já a ir atrás de Jesus por causa disso, né? E, assim, a multidão tinha um interesse, né, meninas? Que era ver os milagres de Jesus, né? Ver o que ele estava fazendo. Depois de ter ouvido, né, sobre isso tudo, sobre curas, né, sobre essa transformação, lá em Samaria, a fama dele já correu, né? A mulher tinha contado, as pessoas ficaram lá, Jesus tinha ficado lá em Samaria 2 dias, né? Com certeza curou muitos enfermos ali, Jesus pregou muito para eles, e então a fama de Jesus, as pessoas já vinham, né, subindo a multidão, né? E assim, a multidão tinha esse interesse de ver os milagres, né? De talvez experimentar os milagres na sua vida, né? E assim, Jesus tem compaixão da multidão. Esse é o primeiro ponto assim que eu queria destacar, é que assim, a multidão foi surpreendida. A multidão buscava um milagre, né? Ver milagres e de repente assim, eu ser curada, eu ser transformada. Mas ali Jesus ia fazer um milagre para todos, né? Um milagre comunitário, vamos dizer assim, né? Então, assim, eles foram surpreendidos, eles não iam só ver, mas eles foram experimentar, viver esse milagre, né? Oi, Fabrícia, tudo bem? E, gente, assim, a provisão do Senhor sempre vai além, né, daquilo que a gente espera. A gente tem uma expectativa, o Senhor sempre faz muito mais, Ele faz além. Ali, no caso, além dos 5.000 homens que iam experimentar isso, mulheres, crianças, todos os que estavam ali, os discípulos, todos iam viver aquele milagre juntos, né? Isso é maravilhoso. E o primeiro ponto assim que eu queria que a gente tivesse destacado aqui, né, para a gente, é assim que o Senhor ele não nos leva a um lugar onde ele não nos possa sustentar. Jesus sabia que aquela multidão ia atrás dele. Jesus subiu ali ao monte com seus discípulos e aí quando ele olha aquela multidão, ele tem compaixão da multidão, ele pergunta para Filipe, né? Para testar Filipe, né? Aqui o texto fala isso, que ele vai testar ele, né? E ele pergunta, como é que a gente vai fazer com essa multidão? Como que a gente vai suprir eles? O que você acha? Como é que a gente vai dar comida para eles? E aí o Filipe fica espantado, né? Oh, nem 200 denários não iam bastar para que cada um recebesse um pedaço, né? Filipe fala isso. E assim, o Senhor sabia que aquela multidão ia atrás dele, o Senhor era atraente, assim como hoje, Jesus é atraente. Jesus nos atrai. Ele sabe que o que ele tem vai atrair a nossa vida, vai chamar a nossa atenção, né? E ele sabia que aquela multidão ia ser atraída atrás dele, queria vir muitas pessoas, né? Ele já sabia disso, por isso ele faz esse teste aí com o Filipe. Mas, assim, é o Senhor nos dizendo isso. Isso é uma coisa que eu queria que ficasse, que a gente lembrasse disso hoje, sabe? O Senhor não vai nos levar a um lugar onde Ele não nos possa sustentar. O Senhor não subiu naquele monte com seus discípulos e de mãos vazias. Ele sabia o que Ele podia fazer ali com eles. E na sua vida, na nossa vida, o Senhor não nos leva a circunstâncias, a determinados lugares, não nos permite chegar a um lugar sem que Ele não tenha provisão para nós, em que Ele tenha suprimento para as nossas vidas, onde Ele não nos dá suporte, onde Ele não nos dá força, né? Às vezes a gente passa por situações difíceis, situações embaraçosas, a gente passa por perdas, por danos na nossa vida, mas assim, se o Senhor está nos permitindo chegar até aquele determinado tempo da nossa vida, né, aquela circunstância ali, é porque Ele tem suprimento, sabe? Muitas vezes eu penso nisso em relação à morte. Eu sei que ninguém gosta de falar sobre isso e nenhum de nós se sente preparado, né, para ter uma perda, para uma situação difícil. Mas quantas pessoas, às vezes, a gente perde alguém, né? Eu já perdi pessoas da minha família, perdi pai, mãe, irmã, né? Pessoas da nossa família, e tem pessoas que chegam assim, a um ponto de falar: eu não vou suportar sem essa pessoa, eu não vou aguentar, não tem como eu viver sem essa pessoa, né? Não é isso, a nossa declaração é essa, a gente, né? Você está
contando a sua vida com aquela pessoa que vai viver durante muito tempo com você, que vai experimentar, que vai, né, ter na sua vida por muito tempo para viver junto contigo, para experienciar junto contigo todas as tuas experiências de vida, né? Eu, por exemplo, quando eu perdi a minha irmã mais velha, a minha filha, ela estava com cerca de 6 anos, mais ou menos, né? E a minha filha, ela gostava muito dessa minha irmã, que a minha irmã era como se fosse a minha segunda mãe, né? E a minha filha gostava muito dela. E eu, assim, eu me lembro dos dias que eu passei, depois, assim, quando a ficha cai, né, eu começava a pensar, ela não vai ver minha filha se tornar uma moça. A gente conversava tanto, né? E ela não vai ver minha filha indo para a faculdade, ela não vai experimentar isso junto comigo. Quando a minha filha começar a namorar, quando a minha filha tiver suas experiências de vida, eu pensava, para quem que eu vou contar? Porque ela era a minha segunda mãe. Então, assim, a gente tem esse sentimento, não é? Assim, com as pessoas que a gente perde. Só que a gente, às vezes, faz essas declarações, né? Como eu vou viver sem essa pessoa, né? E aí cai nisso aqui. O Senhor não vai te levar, te permitir passar por situações em que Ele não tenha o suprimento para você. Porque às vezes a gente pensa, eu vou embora com essa pessoa também, porque eu não vou suportar ficar sem ela. Mas o Senhor nos diz nessa manhã, né? Eu te dou o suporte. Se eu te fiz, se eu estou te levando até esse ponto aqui de você ficar sozinha, de você não ter as pessoas que você ama perto de você, porque eu vou ser o teu suprimento. Eu não vou te levar nesse lugar, nesse tempo da sua vida, para te largar sozinha, para te fazer ter experiências sozinha. Eu vou te enviar o suprimento, eu vou te enviar as pessoas, eu vou te enviar a força para você continuar. Deus, assim, se Ele nos permite perder alguém, é porque aquele tempo daquela pessoa se findou, né? Era o tempo, era o propósito que Deus tinha com aquela pessoa até ali. Mas com você Ele tem além. Com você Ele tem mais. Se Ele te permite ficar vivo, se Ele te permitiu, às vezes, quantas vezes, gente, a gente está falando aqui de experiências dolorosas, né? Às vezes num acidente, às vezes alguém perde alguém, a pessoa morre e você não. Você escapou, você ficou com ferimentos, você foi para o hospital, mas se recuperou, e às vezes alguém que está do seu lado, não. Isso é porque Deus tinha algo além ainda com você. Não era a sua hora de ir. Deus ainda tem um propósito com a sua vida. Então, assim, trazendo isso para nós, Deus não vai nos levar a um lugar, a uma situação, uma circunstância, sem que Ele tenha suprimento. Se Ele permitiu você chegar até aqui, chegar até um determinado ponto na sua vida, é porque Ele tem suprimento, Ele tem nutrição, Ele tem sustento, Ele tem alimento, Ele tem força, Ele tem direção ainda para dar para a tua vida. Então, o primeiro ponto assim, que eu vejo aqui, né? Ele prepara o sustento para você. E foi isso que Jesus fez, olhando para aquela multidão. Os íntimos de Jesus eram uma coisa e a multidão era outra. A multidão tinha um tipo de interesse. Os discípulos já estavam ali para serem ensinados, né? Buscando ao Senhor, para conhecer ao Senhor. E a multidão ainda estava ao redor, né? Buscando os milagres, ver os milagres, né? Sem conhecer o Senhor, né? Assim, outro ponto, assim, lá naquele lugar, naquele monte, não tinha provisão. Não tinha provisão humana ali, não tinha comércio, né? Não tinha onde eles comprarem alimentos. Jesus fala para Filipe, onde é que a gente vai arranjar? Como que você acha? E Filipe fica atônito, não, nem que tivesse dinheiro aqui, descesse um monte, fosse lá comprar. Então, assim, provisão humana não tinha. Às vezes Deus vai te levar nesse lugar em que a provisão humana vai falhar, vai faltar, né? Engraçado que Filipe fala assim, nem que tivesse 200 denários, denários, né? A gente já viu aqui mais ou menos a medida, né? De um dia de trabalho, né? Eu não me lembro muito bem aqui, acho que denário é um dia de trabalho, né? Então, mesmo que estivesse 200 dias de trabalho, quase um ano, né, em questões financeiras ali, não daria para suprir. E ele fala assim, para que cada um recebesse um pedaço, né? E a gente vai ver aqui que eles comeram muitos pedaços, né? Até quanto sobejaram, né? Até quanto que eles pudessem se fartar, né? Mas aqui a gente vê assim que lá no monte, nesse lugar, não tinha provisão humana. Era um lugar, não tinha dinheiro e não tinha comércio.
próximo. Então, assim, as provisões humanas falharam, não existia naquele lugar, mas já havia provisão de Deus. E isso é outro ponto, assim, para nos chamar a atenção. Sempre há provisão de Deus, nele sempre há suprimento, sempre há socorro nele. Deus não é um Deus de mãos vazias, né? Mas ele é, assim, aquele Deus que nos abençoa, nos supre dentro de acordo com a nossa necessidade, né? Às vezes Deus não vai te dar direto coisas, eu vou te dar em abundância para você ter, ficar suprido. Às vezes é aquele suprimento diário, como manar ali no deserto, tinha que ser aquela porção diária, mas é assim, aquele momento que você vai depender dele, que você vai buscar, né, todos os dias nele, né? Isso é muito interessante, assim, não tinha provisão, mas existiu a provisão de Deus, apareceu a provisão de Deus, Deus surpreendeu eles, né? E assim, um ponto interessante, assim, que eu vejo é que veio ali aquele rapaz, né? Aqui o João fala de um rapaz, né? Mateus já fala mais de um menino, talvez então fosse um adolescente aí, né? E ele vem com 5 pães e 2 peixinhos, e tem uns comentários que falam que eram pães de cevada. Pães de cevada eram os pães mais simples, né? Talvez fosse o nosso pão francês, né? Não era aquele pão italiano com massa de fermentação diferente, né? Que tivesse algumas especiarias, que fosse um pão recheado, né? Não era aquele pão, era o pão de uma pessoa mais simples, né? Ele talvez por ter ido atrás de Jesus, seguindo a multidão ali que corria atrás de Jesus, ele tivesse lá na sua bolsinha, eu imagino aquela bolsinha assim de lado, que eles carregavam, né, naquela época, imaginando, e ali com 5 pães e 2 peixinhos, né? Talvez os peixinhos até já fritos, com certeza, né? Ali dentro do potinho, né? Do Tupperware. Não, mas assim, embrulhadinho ali os 5 pães, e eram pães simples, de uma pessoa simples, né? E o Senhor pega esse simples da nossa vida, para tornar algo de suprimento para uma multidão, gente. Isso é lindo, né? Eu sei que é uma história, que é uma narrativa que a gente já tem nos 4 evangelhos, que a gente já ouviu inúmeras pregações sobre isso, mas o Senhor sempre vem falar no nosso coração de uma forma especial sobre isso. E assim, é para nós nesse dia. Por isso que eu vejo assim essa porção, assim, Jesus quando multiplica aqui os pães, Jesus fala que ele é o pão da vida, né? E assim como o maná foi no deserto, né, para o povo lá de Israel, lá com Moisés, Deus enviando o suprimento, Jesus é esse maná, né? Mas era aquela porçãozinha diária, não podia guardar, senão ia mofar, ficar velho, né? E Jesus vem com essa porção aqui diária. Hoje o Senhor quer falar isso conosco, né? Sobre essa provisão, sobre esse pão que ele é, né? E às vezes é um pão a partir de algo simples que você tem, né? A partir de algo simples. 5 pães de cevada, pãezinhos, vamos chamar aqui de pão francês, pãozinho mais baratinho, mais simples, né? Sem recheio, sem nada. E era a partir disso, é a partir do que você tem. Eu não sei o que você tem na sua casa, na casa da sua vida, né? No seu coração aí, talvez você tenha desejos, ou você tem coisas simples. Olha, eu não sei fazer muita coisa, não tenho muito, mas assim, o que você tem, né? Aquilo que a gente está assim, careca de ouvir, vou falar isso, né? O pouco nas mãos do Senhor, né? Pode muito. Felipe falou, isso não basta, né? Tem aqui um rapazinho, não, André, aliás, foi que encontrou, André, irmão de Pedro, né? Tem aqui um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos, e isso não basta. O que vai ser isso, né? Para essa multidão, né? E assim, lembrando para a gente que não é a quantidade, não é assim essa qualidade que eu vou dizer aqui, né, entre aspas, qualidade no sentido de ser simples ou não, né? Mas é a bênção do Senhor sobre nós que faz a diferença, sabe? Quando a Bíblia fala que José esteve na prisão, né? José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi para o Egito, e José foi para a prisão.
né? José ficou lá, teve um tempo na casa de Faraó e tal, e José vai para a prisão. E a diferença, assim, José podia estar na prisão, mas tinha a bênção de Deus sobre ele. Deus revelou sonhos a ele lá, Deus deu experiências profundas a ele, Deus deu a ele de cair na graça dos outros presos, né? E tanto é que lá na prisão, Deus tirou ele lá porque ele revelou um sonho de Faraó. Então, assim, mesmo na prisão, mesmo num lugar difícil, talvez nesse lugar difícil que você está hoje, passando por alguma situação que você não tenha o controle, né? Você se vê num lugar apertado, né? Talvez num lugar onde você não tenha muita visão, né? Porque na prisão a gente não tem visão, né? Uma cela quadrada, né? Grades na sua frente e, né, ali ao lado de pessoas que você nem tem intimidade, que você não conhece. Imagine a situação, né, de uma prisão. A prisão eu vejo assim que é um lugar de mais, né, confinamento, tanto físico quanto mental, né? Imagine a prisão da alma, né? Prisão mental, né, que as pessoas experimentam, né? E mesmo nesse lugar mais inóspito, mais difícil, se a bênção estiver com você, se o Senhor estiver sobre você, tudo vai ser diferente. A perspectiva de José era diferente ali, porque ele tinha a bênção do Senhor. Então, assim, não é o lugar, né? Aqui os discípulos, né, as pessoas estavam no monte, num lugar onde não tinha, não tinha conforto. Jesus mandou que eles se assentassem ali, depois a gente vai ler, né? Sentassem ali na relva, tinha uma relva, e ainda bem que ainda tinha uma graminha, né? De repente era só terra, se fosse só ali deserto, né? Mas, assim, lugar de nenhum conforto, né? De nenhuma condição favorável, né? Mas a diferença era Jesus estava lá. Essa é a diferença para a nossa vida, sabe? De lugar de desconforto, né? Lugar difícil, mas se o Senhor estiver lá conosco, tudo vai ser diferente. E, assim, o pouquinho que a gente tem, condições desfavoráveis, né? Lugar inóspito, lugar difícil, a hora já avançada, né? Que talvez já fosse ali ficando tarde, eles, né, ouvindo Jesus ali, e só 5 pães e 2 peixinhos, meu Deus, não tinha condição nenhuma, mas o Senhor faz um milagre ali de uma maneira assim maravilhosa. Então não é o ambiente ao nosso redor, eu não posso porque eu não tenho uma casa, né, que possa, eu não posso abrir a minha casa para uma célula porque eu não tenho condições na minha casa, ou eu não posso falar de Jesus para alguém porque eu não sei falar. Não, não é a tua condição, sabe? Mas é a bênção do Senhor sobre você. Ele é quem vai suprir, ele é quem vai agir, ele é quem vai, né, nos surpreender com um milagre, né? Isso é maravilhoso, né? E aí, assim, Jesus pega essa quantidade. É, o Filipe tinha falado com Jesus, nem 200 denários para que cada um recebesse um pedaço. Jesus pega essa quantidade desse menino e depois Jesus faz com que transforme em 12 cestos cheios para guardar, para eles levarem ali para descer o monte, ainda para ter um suprimento, né, durante um tempo. E todos comeram e sobejaram, tipo assim, eu comi, eu queria mais um pedaço. Eu comi um pão, né? Comi um pão e meio, queria mais um pedacinho de peixe, porque aqui fala assim sobre isso, que eles comeram o quanto eles quiseram, né? Talvez então se alguém, meu filho queria mais um pedacinho, né? Eles puderam comer, gente, que coisa maravilhosa, assim o suprimento de Deus, né? É assim poderoso e maravilhoso sobre como o Senhor pega isso que você tem. Então assim hoje, pro tempo de hoje, a gente lembrar, né? O Senhor pega o que você tem nas mãos, aquilo que você entrega. Outro dia eu li isso um post aí na internet sobre isso, assim, o que você tem, né? Não é o que você tem, mas esse pouquinho nas mãos do Senhor, o quanto Ele pode transformar. O importante é você entregar. O milagre é com Ele. Você pode ter pouquinho, mas se você entrega, Jesus não está pedindo para você fazer o milagre, está falando, entrega para mim o que você tem, o milagre é comigo. A multiplicação, a porção, né, a bênção, né, a abundância está nas minhas mãos, sou eu que dou.
É só você entregar, é só você depositar, é confiar, né, nas mãos dele. A gente tem falado sobre obediência, sobre dependência, né? E é isso, depender do Senhor. Senhor, é isso aqui. Eu estou aqui falando com vocês, o que eu sei é isso aqui, Senhor. Então, toma aqui o que eu tenho nas tuas mãos e multiplica, né? E opera, faz o teu milagre, né? E foi isso que aconteceu. E aí, gente, assim, interessante aqui que Jesus, assim, Jesus não faz nada sem propósito. Uma alimentação, um suprimento ali, né? Com aquelas pessoas ali naquele monte, Jesus vem falar da profundidade dele. Nós falamos aqui sobre lá o Jesus transformando a água em vinho lá nas bodas de Caná, que Jesus já estava anunciando sobre ele. Jesus já falava ali sobre ele ser a nova aliança, né? Havia uma velha aliança, a gente falou aí sobre aquele relacionamento que tinha das 6 talhas, que eram um número humano, né? 6 fala de um número humano, e era assim, a provisão da lei até ali, baseada na lei de Moisés, né? Na confiança nas obras humanas, mas Jesus vem falar sobre ele, né? Que ele era agora o Novo Testamento, a nova aliança, né? No sangue dele. Então Jesus fala ali daquele vinho que ele transformou como falando de si. E aqui Jesus vem de novo falar, transmitir uma mensagem profunda. Então, assim, quem tem olhos, né, para ver, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Era como se o Senhor estivesse falando isso, né? Eu faço coisas como um enigma, mas para que a gente possa refletir e pensar na profundidade daquilo. Porque Jesus aqui, quando ele pega esses 5 pães e 2 peixinhos que ele multiplica, ele faz um ritual igual da ceia com seus discípulos, quando ele se senta à mesa perto da sua crucificação, quando ele vai falar, anunciar sobre a sua morte, né? E o que ele faz? Ele pega, deixa eu ver se aqui o texto vai dizer, aqui vai dizer assim, disse-lhe Jesus, fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva, no versículo 10. Assentaram, pois, em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães, olha só, a relação lá com a ceia. Tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também, igualmente, os peixes, quantos queriam. Gente, não foi isso que Jesus fez na ceia? Jesus pega o pão, deu graças, distribuiu para os discípulos, e os discípulos, ali na ceia, os discípulos, né, comeram. Aqui ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos a multidão. Olha que coisa linda, o Senhor falando da sua vida, de como ele seria repartido, sabe? Ele toma o pão, ele toma de si mesmo, e ele dá graças, ele abençoa, né? Tem uns textos que falam, ele abençoa, mas assim, ele dá graças ao Senhor, ele engrandece o nome de Deus, né? E ele agradece a Deus por isso, né? E aí ele reparte para os seus discípulos, e os discípulos dão à multidão. Como ele fez, ele repartiu de si para os seus discípulos, e os discípulos deram para nós. Hoje a igreja do Senhor, ela é o resultado do trabalho dos discípulos, né? Nós somos a igreja apostólica, vamos dizer assim, porque nós seguimos os ensinos dos apóstolos, daqueles que presenciaram, que tiveram um contato com o Senhor, né? E tudo que nós recebemos, aqui a palavra, o evangelho, né? Os evangelhos escritos, as cartas, epístolas, é tudo daqueles que presenciaram, que tiveram contato com o Senhor e que foram distribuindo. E esse é o pão da vida, é ele. É ele. Então, assim, é uma revelação linda que o Senhor já faz ali lá no início, lá no monte, o Senhor já está apontando, né? O que a gente falou, que tudo na Bíblia converge, todos os ensinamentos, todas as coisas, assim, o Senhor não faz sem um propósito, mas é assim, sempre apontando para algo naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele é, né? Ele é o pão da vida. Ele é esse pão. Lá os israelitas receberam um maná no deserto, né? Que era assim, apontando para que um dia iria vir aquele suprimento. Um dia, aquele maná que sustentou eles no deserto iria se personificar na pessoa do Senhor, iria suprir as nossas necessidades espirituais, né? Todas as nossas necessidades humanas aqui, e que é o Senhor.
Então, assim, para aquela multidão que vinha querendo ver apenas os milagres de Jesus, eles experimentaram, eles comeram do milagre, que é o Senhor, é o próprio Senhor, né? Ele é o pão da vida, o pão que nos sustenta, né? E assim, Jesus é maravilhoso, ele fez eles assentarem. Eu lembro que a gente comentou isso quando a gente leu Mateus, sobre esse assentar. Primeiro, Jesus organiza, né? Faz eles assentarem. Tem um texto, eu não sei qual que é, se é Lucas ou se é Marcos, que fala que ele fez eles assentarem de 50 em 50. Também não me lembro se é o primeiro ou o segundo milagre, né? Porque tem mais de um milagre de multiplicação de pães. Mas, assim, Jesus faz eles se assentarem. Aqui fala, no versículo 10, assentaram-se, né? Jesus diz, fazei o povo assentar-se, pois havia aí naquele lugar muita relva. Então, assim, Jesus organiza, né? Manda se assentar, manda aguardar, e tudo vai ser feito com ordem, né? Isso é outro aspecto lindo, assim, né? Que eu tiro disso, assim, que esse assentar-se é quando Jesus fala assim, acalma, né? O assentar-se aí, imagine a gente está andando de um lado para o outro agitado, ou a gente está buscando, está esperando, né? Levantando a mão, eu aqui ainda não, né? não ganhei minha porção. Não, mas o Senhor fala assim, acalma, assenta, né? Aquieta minha alma, né? Lembro dessa música, aquieta, acalma, sabe? Sou eu que estou aqui, alma ansiosa, né? O Senhor fala assim de uma alma ansiosa, como nós somos ansiosos, né? Como que a gente assim, humano, é difícil da gente se livrar dessa ansiedade, né? Mas o Senhor fala assim para a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? Assim diz a palavra. E é isso, aquieta, assenta, e assim o Senhor organizando as coisas, né, de uma maneira assim tremenda. E o Senhor, quando entra na nossa vida, ele vem organizando, vem colocando as coisas todas no lugar, vem acalmando, porque ele vai suprir. E aí, gente, o milagre acontece, os homens obedecem, assentam, acalmam, né, esperam. E Jesus faz isso, começa a dar graças e começa a distribuir para os discípulos, e os discípulos começam a distribuir para aquela multidão. E é assim que a palavra vai chegando até nós, né? Nós aqui, talvez numa condição de multidão, esperando ainda, né? Esse milagre, viver essa bênção do Senhor, o Senhor começa a se repartir, a repartir daquilo que Ele é, né? Começa ali a suprir. E assim, Jesus inclui os seus discípulos, assim como ele inclui a nós, né? Ele pega os 5 pães e 2 peixinhos do rapaz, né? A partir daquilo que alguém tem, ele multiplica, né? E ele inclui os discípulos, porque ele pega e entrega aos discípulos para os discípulos entregarem. Não era cada um fez uma fila, cada um vinha pegar da mão de Jesus ali, né? Jesus lá em pé e distribuindo. Não, ele começa a distribuir para os seus e os seus à multidão, né? Então, assim, o Senhor te inclui no plano dele. Aquilo que ele quer fazer, como ele quer se repartir, ele está te incluindo no plano. A salvação aqui, a graça, a bênção que ele te dá, seja uma bênção material, seja um tipo de bênção emocional, né, na tua área aí, né, humana, na tua área da alma, né? O controle que ele quer fazer com você, controle de toda a ansiedade, o Senhor colocando as coisas no lugar, isso sempre vai atingir as outras pessoas, sempre vai alcançar a tua casa, vai alcançar os seus, as pessoas do seu relacionamento. O milagre não foi aqui só para os discípulos, foi para a multidão. Então, assim, quando o Senhor realiza um milagre na tua vida, quando ele supre, ele tem um sustento para você, ele sempre vai fazer transbordar, derramar na vida dos outros. Então, assim, foram 5.000 homens, além de mulheres e crianças, assim diz os outros evangelhos, né, que receberam desse suprimento, desse milagre que você experimentou. Então, assim, o Senhor faz isso na nossa vida de maneira tremenda. E Ele te inclui nesse plano, porque Ele inclui os discípulos. Ele podia ter distribuído Ele mesmo, mas Ele fala, distribui vocês. Tem um texto, eu acho que é Mateus mesmo, que fala assim, dai-lhes voz de comer. O Senhor fala, dai-lhes voz
Distribuam vocês agora. Aquilo que eu tenho feito na sua vida, distribui agora, compartilha. Olha que coisa maravilhosa que é o Senhor. Compartilha de mim, compartilha, conta, né? Distribui que esse suprimento, que essa bênção que você tem recebido não seja só para você, sabe? Se às vezes você acha que é uma bênção pequenininha, não, mas é tão pouquinho, é 5 pães e 2 peixinhos que eu tenho, sabe? Mas o Senhor, assim, tem alguém me ligando aqui, ele manda você compartilhar, distribuir, né? Chamar os seus, contar. Olha, hoje eu tomei um susto em relação a alguma coisa, mas eu vi a mão de Deus me sustentando, me livrou. Então, conta isso para alguém, distribui e compartilha. Às vezes é pouquinho, mas assim, vai fazer efeito na vida de alguém, né? Então, é isso que a gente aprende aqui, né? Eu vejo isso nessa lição, e eu vejo assim que os homens, as pessoas, quando viram esse sinal, né, realmente reconheceram, não, ele é o Messias, mas assim, o texto termina aqui falando que Jesus sabia que eles queriam fazê-lo rei antes da hora, né? Eles queriam, pensando, vamos levar esse cara lá para Jerusalém, vamos fazer ele nosso rei, e ele vai governar politicamente, né? Por causa do suprimento aqui, por causa do milagre que viveram, as pessoas logo pensando em não, ele que vai ser o nosso governante, nosso líder aqui, né? E não era politicamente, não era filosoficamente, não era para Jesus entrar nas faculdades e ensinar, não era dessa forma que o Senhor queria fazer. O reinado dele era nos corações, e através do coração das pessoas transformadas, né, isso ia se propagar, né? Então o Senhor não tinha... Gente, minha cachorra está latindo aqui, meu Deus. Ela não é fácil, ela não pode ver ninguém diferente. Eu estou com a porta aberta e ela lá latindo. Assim, aquilo que o Senhor faz na nossa vida, Ele quer que a gente compartilhe, né, de uma forma poderosa, mas assim, é um reinado no coração, a transformação interior primeiro, para que depois se exteriorize, né, que chegue, que alcance outras pessoas. Então, assim, o reinado do Senhor aqui não era para isso, não era politicamente, não era para ser um líder religioso, não era isso. Então, ele entendeu, ele percebeu a intenção deles, né, por terem vivido esse milagre, e ele se afasta, ele se retira de entre a multidão ali, porque eles já queriam... antes da hora, antes do plano de Deus se cumprir, né? Eles estavam querendo fazer isso, e não era para isso que ele tinha vindo. Ele ainda ia ensinar um pouco mais, ele ainda ia fazer mais alguns milagres, ele ia passar por todo o processo, né? Jesus não se esquivou de passar por todo o processo que tinha que passar, e ele sabia que ele tinha que ir para a cruz. Ele sabia que o objetivo, esse era assim, o propósito dele, né? Era ir para a cruz. E ele precisava passar por todo esse processo, então não podia antecipar, né? Nada podia que atrapalhar esse plano de Deus, né? Mas é isso, meninas, que eu queria assim, que a gente meditasse até hoje, assim, uma coisa importante, muito importante, saber que o Senhor não nos permite chegar a um lugar, ir a uma situação, passar por uma situação sem que Ele nos supra. Ele tem suprimento nele, físico, moral, espiritual, intelectual, emocional. O Senhor tem suprimento nele para todas as coisas, para nós. E que a gente ultrapasse essa barreira de multidão, sabe? De estar esperando um milagre, né? Somente ver milagres e até experimentar milagres, né? Mas como multidão. Acho que a gente ultrapasse essa barreira e que a gente entre aí na intimidade, né? Como esses discípulos aqui que andaram com ele, e ouviram dele, dormiam na mesma casa, comiam juntos, andavam juntos o tempo todo, que a gente ande o tempo todo com Jesus, que a gente entre nesse lugar de intimidade, onde o Senhor vai contar para nós os seus segredos, né? Para os seus discípulos, a gente vai ver Jesus aqui mais à frente, nos capítulos, Jesus assim, chamando-os à parte, para falar, revelar coisas mais profundas, falar sobre a sua vinda, sobre a sua morte, e é para isso que o Senhor tem nos chamado, para esse lugar de intimidade, da gente sair dessa esfera de multidão, né, de crer, de aclamar só e de ir junto com todo mundo, mas de ser aqueles que em profundidade conhecem os planos do Senhor,
né? E assim a gente ser usado para repartir, né? Como os discípulos aqui, para repartir esse pão maravilhoso. Então, hoje a gente fica com essa palavra aqui, né? Olha, 5 pães e 2 peixinhos. Isso não basta para uma multidão, mas nas mãos do Senhor, Ele multiplica generosamente, poderosamente o que você tem. Não acha que o teu talento, que aquilo que Deus tem te colocado nas suas mãos, que isso é pouquinho mesmo. É pouquinho sim, 5 pães e 2 peixinhos, é pouquinho. O que você tem é sempre falível, é sempre o que você tem humanamente, né, falando, é fraco, mas assim, nas mãos do Senhor se torna algo poderoso, capaz de influenciar e de transformar multidões, de transformar a vida das pessoas. Isso é maravilhoso. Tá bom, meninas? Então, hoje a gente termina aqui esse devocional pensando nisso. Amém. Pensando assim, qual circunstância, situação que você vai passar hoje que você vai ver o suprimento do Senhor, né? E assim, o que você tem aí nas mãos que você pode repartir com alguém, né? Deixa o Senhor multiplicar, é só entregar. O milagre é com Ele. Amém? Amém. Amém, meninas. Glória a Deus. Pode comentar? Pode comentar e a gente ora no final. Amém. A Gisele está com um gatinho, um cachorrinho? Não, é um Não, é um neném. filho. Eu vi o cabelo! É que eu vi o cabelo, tadinho, eu ia pensar que era um gatinho. Oi, tudo bom, mundo? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, tá bom? Amém. Guilherme tem o Theo que está estudando ali. Dá tchau, todo mundo. Oi, e estudante, olha só que lindo de óculos, parece um filósofo, né? Um historiador, alguém assim, intelectual, bacana. Que bom, que Deus abençoe seus filhos, sua casa, muito, tá bom? Então, sobre falar a comigo. questão que você estava falando, né? Às vezes a gente fica assim, Deus pede para a gente entregar tudo nas mãos dele e ele fará, né? E às vezes a gente fala assim, mas Deus não está me ajudando. Mas, assim, não falta o alimento, não falta, né, uma ajuda. E eu sou prova disso, que em 2016 eu ainda não era da igreja evangélica. O Estado passou por uma crise muito grande em 2015, de 2015 para 2016, e o Estado não estava pagando. Aí tu imagina, meu marido ficou desesperado, porque na época ele era o único provedor dentro de casa. Eu não estava trabalhando naquela época. E ele estava sem receber nada. E ele era obrigado a descer para o Rio para trabalhar, porque o serviço dele, se ele não for trabalhar, ele é preso. Então, assim, ele não tem essa opção. Ele não tem que nem a gente fala assim, não está me pagando, eu não posso ir trabalhar. Não tinha essa opção. Ele não tinha esse termo. E eu lembro que a gente estava passando por uma crise muito grande. O banco não quis liberar empréstimo porque não sabia o que o Estado estava passando. E aí a gente ali sem saber o que fazer, sabe? E aí uma vez eu lembro, eu nunca vou esquecer disso, uma vez de manhã, eu lembro que a gente tinha pão aqui em casa para os meninos, aí eu ia levar eles para a creche, porque eu estava procurando emprego. E aí o Joseph falou, ele virou para mim, ele deu café para os meninos. Aí eu deixei os meninos na creche. Quando ele voltou, ele falou assim: esse era o último pão que tinha em casa. Era o último pão que eu dei para os meninos. Aí eu falei assim: Joseph, deixa, Deus vai abençoar, Deus vai guardar, vou procurar emprego hoje, eu vejo o que eu faço. Vou passar na assistente social, vejo se a gente consegue pegar alguma coisa ali. E aí eu falei assim: não, quer saber? Eu vou passar na caixa. Aí ele falou: mas vai fazer o que lá? Eu falei assim: tem um cartão meu que já está há muito tempo sem uso, deve estar bloqueado alguma coisa. E aí eu vou passar lá para resolver, porque senão eu não consigo emprego. Era aquele cartão de... Lembra aquele cartão antigo de que você só recebia o FGTS por ele? Tinha um cartão, de só gente antiga isso. E aí tinha esse cartão para você receber. Se lembra, então, tudo mal. E era assim, você só tinha aquele cartão do PIS.
Aí você tinha que Ai, receber com aquele cartão. Você não tinha outro cartão. Eu falei assim: eu vou lá, vou passar lá, vou desbloquear, porque aí qualquer coisa, se eu arrumar emprego, eu não vou ter problema. E menina, eu cheguei lá. O rapaz virou para mim e falou assim: tá bloqueado porque o teu FGTS ficou preso aqui desde o seu último emprego. E tinha R$ 700 lá. Assim, eu nunca oh, vou glória a esquecer, Deus. gente. Eu falei assim: "Mas como assim?" Ele falou assim, aí eu falei: "Não, mas eu tirei o dinheiro no último emprego". Aí ele falou: "Não, você não tirou tudo, porque o teu patrão no meio do caminho", e é verdade, no meio do caminho ele mudou a empresa. Eu não sei se era para não pagar taxa, eu não sei o que que ele fez. Eu sei que ele mudou todos os funcionários também. Ficou a loja, ficou tudo direitinho lá, mas ele mudou a razão social. Então, quando ele mudou, ele teve que pagar com outra conta. Então, mudou a conta, aí ficou duas contas abertas. E aí ele falou, aí quando ele mudou, ficou um resto do dinheiro aqui. O rapaz que quando te atendeu, ele não viu esse dinheiro. Aí eu falei assim, olha só, né? Deus ele dá, ele sabe, Não, e certo. ele faz, tá, gente? Que Ele bom. supre dia após dia. E eu nunca esqueço da história de Moisés lá no deserto e Deus falando assim: eu vou dar o alimento do dia. Ninguém vai poder guardar para o dia seguinte. Vocês vão pegar o Naquela hora alimento do certa, dia, vocês né? vão pegar só o necessário para o dia de hoje. E às vezes é isso, às vezes Deus ele vem para te abençoar abundantemente com uma coisa grandiosa, com uma coisa maravilhosa, mas na maioria das vezes ele vem para te suprir no dia após dia. Ele vem para te dar um pouquinho de cada vez, para até mesmo para testar a sua fé, para ver se você vai se manter ali na fé, se você é fiel, que a gente se desespera, né? Vamos falar sinceramente. Eu com duas crianças, o Felipe, se eu não Isso, me engano, caso. tinha 8 anos, o Ravi tinha 2. Então, assim, é difícil. É difícil você virar e falar assim, como é que eu vou sustentar duas crianças, né? Então, assim, e Deus Senhor é maravilhoso. ele vem fazendo assim aos poucos, ele vem de pouquinho em pouquinho, ele não deixa faltar. É lindo isso, né? Como a gente vive essas experiências. Nossa, eu tenho experiências na minha vida assim também. Outro dia a gente conta. Gente, a gente podia fazer um outro dia aqui, só um dia para a gente contar, né? Cada uma contar um milagre que já viveu, uma experiência assim, né? Vamos chegar a um texto aqui que a gente possa fazer isso, né? Um dia a gente combinar de cada uma contar um testemunho assim para edificar o quanto que Deus assim nos supre, o quanto Ele é poderoso, maravilhoso, né? Amém, meninas? Glória a Amém. Deus por isso, glória a Deus, Pri. Vamos orar né, e a gente depois só lembrar do nosso encontro dia 20. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Senhor. Que coisa linda, Senhor, é a tua palavra, que coisa linda é a tua porção sobre nós. Coisa linda é a tua provisão, Senhor, sobre cada uma aqui. Eu tenho certeza que cada uma mulher aqui já viveu experiências tremendas contigo, Senhor. Ó Deus, quando a gente sente que não tem nada, que falta tudo, Senhor, e que as condições estão desfavoráveis, Senhor, o Senhor supre, o Senhor vem, o Senhor faz um milagre surpreendente na nossa vida. E nós te louvamos por isso, Senhor, como lemos na tua palavra, Senhor, uma multidão atrás do Senhor, e o Senhor teve compaixão. O teu olhar não foi só para os seus íntimos, Senhor, mas o Senhor olhou a multidão, Senhor, e o Senhor tem alcançado a nossa vida. Muito obrigada por isso. Como nós somos cobertos por Ti, te damos graças nesse dia, Senhor, te adoramos, Senhor, porque Tu és o pão da vida que supriu as nossas necessidades. E nós nos colocamos diante do Senhor, Senhor. Toma aqui os nossos 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, o que nós temos, Senhor, nas nossas mãos. O que nós temos, Senhor, o que temos recebido de Ti, Senhor. Deus, nós queremos que seja multiplicado, que alimente multidões, Senhor. Deus, usa as nossas vidas para isso, Senhor. Enche o nosso coração da Tua porção nesse dia, Senhor. Deus, e usa para transbordar na vida de outras pessoas, Senhor. Nós te adoramos nessa manhã, que cada uma mulher aqui, cada uma, Senhor, tenha, ó Deus, o suprimento do Senhor, tenha a provisão do Senhor, o cuidado, porque Tu és esse Pai amoroso, Senhor, que cuida de nós. Cada uma receba esse cuidado do Senhor nesse dia. Deus, em nome de Jesus, e tenha certeza de que o Senhor está
sobre nós, Senhor, que o Senhor não nos tenha permitido passar por nenhuma situação em que o Senhor não esteja ali para suprir, para provisionar sobre nós. Nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Pri, quer menina. falar um pouquinho só sobre o nosso, lembrar o nosso dia 20? A gente faz um encontro, as meninas novas, eu não sei se tem, eu acho que entrou mais 2 meninas novas depois que a gente combinou. A gente vai fazer um encontro para se conhecer pessoalmente, e esse encontro vai ser no sábado que vem, no dia 20, às 4, às 4, Rô? Ficou combinado Mais ou às menos 4, 4 né? horas, é. Às 4 horas da tarde. Não pode? Poxa, mas Ah, sim. Está caindo no sábado. Esse mês de sábado eu trabalho como cerimonialista também. ah, E todos os sábados de setembro eu estou tendo evento. Então, mas que tá esse é no dia bom. 20, né? É. Aí a gente marcou num sábado que seria melhor, porque a maioria do pessoal não trabalha no sábado. Aí esse horário assim, de 4 horas, quem trabalha de dia, né? Trabalha de manhã já vai ter saído. Então, assim, e foi combinado, foi pedido ali no grupo, a gente fez, o pessoal escolheu a data. Então é só mais para lembrar vocês, para vocês não esquecer do nosso evento. Eu vou botar ali um lembretezinho no grupo ali. E vai ser bênção, que todas possam estar indo, que todas possam estar com Amém. a gente ali. Pena que a Gisele, mas no próximo, então a Gisele vai estar, Gisele. Próximo estarei A gente, também. assim, a gente quer montar uma mesa, né? Na casa da Fabi tem um espaço grande onde a gente possa montar uma mesa e a gente fazer ali um café especial, a gente ministrar, né, sobre isso, a gente ter um louvor, né, Pri? É assim, você trabalha como cerimonialista, então depois a gente vai te mostrar as fotos da nossa mesa e você vai dizer se está correto. Ai, faz isso não, Rosana, ela vai julgar a gente, E Rosana. ela vai Faz isso julgar ela. não. Não, Não vou julgar né? ninguém, imagina. A Eu tô nossa sendo uma assim, vai bênção na ser minha vida. simples, mas a gente quer fazer uma mesa posta, né? Linda, maravilhosa, né? Toda arrumada. Vamos ver Mas o a que a gente vai gente fazer o consegue. melhor juntas, né? A gente Juntas vai para a ver o gente que a gente consegue fazer. A gente vai tentar é, fazer uma coisinha mais bacaninha. E assim, para a gente, isso que a gente já está um tempo juntas e tem gente aqui que a gente não conhece pessoalmente, né? Como agora você, a gente não tem esse contato, então assim, é um dia para isso, para a gente se conhecer e para a gente ser ministrado pelo Senhor, né? Né? Então, assim, no próximo você vai estar com a gente, né? A gente depois vai ver um dia aí que você possa estar, tá bom? E eu vou estar depois Sexta-feira, pedindo, e depois eu vou pedir para as meninas ir confirmando, eu vou fazer uma lista no grupo para confirmar a quantidade de meninas certinha que vai, presente para tudo você. direitinho, mas para a gente ter uma ideia também, para também não faltar e também não esbanjar, né? É isso. Então tá, meninas. Tá? A gente vai lembrando, a Pri vai colocar isso lá no grupo para gente. E assim, que Deus abençoe muito o dia de vocês. Aí estão com os filhos, a Gisele aí com os seus filhos, daqui a pouco vai para a escola, né, e tal. Que Deus abençoe, gente. Abençoe aí Keren, com os filhos também, tá bom? Cada um de vocês. Carol, que entrou aqui hoje, muito bom ter você aqui também, Carol. Gente, que Deus abençoe, tá? Um ótimo dia para vocês. Beijo, tchau, Beijo. tchau, menina. Beijo. Até amanhã, meninas.